Boa tarde, turminha do nono ano. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem, certo? Vejam, nessa aula de português, essa aqui vai ser a nossa sétima aulinha que está indo para o YouTube, correto? Vou até corrigir o título do vídeo anterior, que ficou faltando só a numeração da aula. Mas essa vai ser a nossa sétima aulinha de português que está indo para o YouTube, certo, pessoal? Bom, para dar um relembro para vocês, a gente finalizou a aula anterior na verdade, numa explicação que eu fiz para vocês sobre o que eram verbos transitivos e intransitivos. E aí eu recebi uma penca de dúvidas, certo? Muitas dúvidas mesmo, em relação ao que era, como funcionava, que não tinha entendido muito bem, apesar da explicação. E aí o que é que eu aconselho a vocês? Eu aconselho vocês reverem o vídeo anterior mais algumas vezes até entenderem, tá? O conceito é um pouco complexo, eu não quero dizer que seja difícil de vocês entenderem, mas ele é um pouco complexo. Por quê? Porque tem vários casos, tem vários verbos, tem várias perguntas que você pode fazer e tudo mais, certo? Isso torna o assunto complexo. Lembrando sempre que complexo é diferente de difícil, certo? Por exemplo, complexo é algo que você pode vai ter uma certa complexidade, você pode demorar para resolver e tudo mais. Não exclui, tá? Complexo pode ser difícil também. Mas nesse caso é complexo, mas não difícil. É só meio que extenuante, porque o assunto é meio longo, certo? Dito isso, eu vou pedir para vocês darem uma revisada na parte final do vídeo anterior, onde a gente tem a conversinha sobre os verbos transitivos, verbos intransitivos, certo? Entre os quais os transitivos a gente falou sobre os transitivos os transitivos diretos, os transitivos indiretos e os transitivos diretos e indiretos, certo? Bom, dito isso, a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou na aula anterior. Lembrando a vocês que a gente parou exatamente na página 32, em tipos de predicado, onde a gente iria iniciar o estudo do predicado verbal. E por que a gente não, e por que a gente não deu continuação ao assunto? Porque justamente para você ter uma ideia, na verdade, um bom entendimento sobre o que é o predicado verbal, você precisa entender o que é um verbo transitivo e intransitivo. Porque eles estão atrelados em si. Durante a explicação vocês vão perceber isso de forma mais sucinta, digamos assim. Certo? Dito isso, essa foi a pequena introdução da nossa aula de hoje. Espero vocês na página 32, com seus livrinhos abertos, ok? E agora a gente vai para a primeira transição. Vamos que vamos, tá? Bom, pessoal, a gente já está vendo aí o livrinho aberto, certo? Página 32. Aliás, um pedacinho da página 32 pegando esse quadrado amarelo da página 33, certo? Então a gente começa aí na 32 e vai para 33. Lembrando a vocês que a gente meio que já leu a gente leu esse pedacinho da página 32, mas eu vou reler com vocês para refrescar a memória, certo? Tipo de predicado 2, lembrando que o tipo de predicado 1 que a gente estudou foi o predicado nominal, certo? Aquele no qual o predicativo do sujeito era ligado ao sujeito por um verbo de ligação. E aí, esse nome aí, enfim, esse predicativo, ele podia ser, ele tinha sua função exercida por um nome, seja um substantivo, uma locução adjetiva, etc. E etc. Né? Muitas vezes ligado ao verbo, muitas vezes não, quase sempre ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Que verbo de ligação, professor? Aqueles que a gente viu. Andava, permanecer, ser, estar e etc. Bom, vamos agora para o nosso tipo de predicado 2. Lembrando que são 3 tipos de predicativo que a gente vai ver. Nominal, verbal e verbal nominal. Ou nominal verbal. Tudo faz. De qualquer forma, a gente vai aprender agora sobre o predicado verbal. Predicativo verbal. Vamos falar sobre os tipos de predicado. Lê as informações do quadro. Os predicados das orações são classificados conforme a relação que mantém com os sujeitos. Com base nisso, são denominados predicado verbal, nominal e verbo nominal. Quando o predicado apresenta como núcleo um verbo ou uma locução verbal, damos a ele o nome de predicado verbal. Os predicados verbais são constituídos de verbos transitivos e intransitivos e expressam a ação do sujeito. Veja o exemplo. Lembrando para vocês o que é uma locução verbal? Locução verbal são dois verbos diferentes que dão uma ideia única de ação.
Por exemplo, vou andar. Vou dar uma ideia de ir e andar dá uma ideia só de andar. Quando eu digo vou andar, eu expresso uma única ação, que é de ir andar. Então, isso se chama locução verbal. É quando eu tenho dois verbos diferentes, porém, quando juntos exprimem uma única ação, apesar deles serem totalmente diferentes, não, entre aspas, né? Mas apesar deles serem diferentes, exprimem uma única ação. Isso a gente dá o nome de locução verbal. Lembre-se que a gente pode estar fazendo um pequeno link sobre as locuções. E locuções em si, na verdade, é quando você tem mais de uma palavra e você quer enviesar para um único sentido. Como assim, professor? Locução adjetiva, por exemplo, são duas ou mais palavras que dão o sentido de um único adjetivo. Por exemplo, foi montado, etc. Ou locução verbal, dois ou mais verbos. E aí, se foi montado, apesar de ser uma locução verbal, ele funciona como adjetivo, por mais estranho que pareça. Isso é interessante, eu comentei em outra turma que é bem interessante isso, porque você vê a riqueza da língua portuguesa, né? A língua portuguesa, ela permite esses nuances de você classificar, você tem uma classe de palavras, certo? E aí você tem a permuta entre as classes de palavras. Uma palavra pode saltar de uma classe a depender do seu contexto, do seu uso. É muito interessante isso, essa, digamos assim, essa possibilidade, né, na língua portuguesa. Riquíssima, riquíssima. Bom, seguindo adiante, certo? Temos aí o exemplo. No entanto, essas palavras exerciam uma enorme influência sobre mim. Lembrando a vocês que o seguinte, primeiramente, eu quero uma coisa que vocês entendam. Nunca se separa o sujeito do predicado com vírgula, certo? Então eu quero que vocês aprendam isso desde já. Então, por exemplo, eu gosto bastante de utilizar apóstrofos, e apóstrofos geralmente apóstrofo não, desculpa, aposto. Aposto é quando você coloca duas vírgulas fechadinhas, e aí o emprego correto delas permite você tapar o que está entre as vírgulas sem perder o contexto. Por exemplo, minha mãe, vírgula, pela tarde, vírgula, foi ao mercado. Se eu colocar a mão em cima do pela tarde, fica, minha mãe foi ao mercado. Ou seja, a gente vê que o uso foi correto, quando mesmo eu retirando essa parte que está separada por vírgulas, a frase ainda faz total sentido, certo? Eu particularmente gosto bastante dessa ferramenta linguística que chamam, né? Bom, de qualquer forma, eu não quero que vocês confundam isso ao utilizarem as pontuações nas orações a seguir. Eu não quero que separem o sujeito, não é que eu não queira, é que não pode, tá? É gramaticalmente errado, incorreto, você separar o sujeito do predicado, tá certo? Aliás, do verbo, da ação. Precisa ser necessariamente do predicado, mas você separar o sujeito do verbo é totalmente errado, certo? No entanto, vírgula, essas palavras, que é o sujeito, né? Essas palavras, lembrando daquela estrutura para vocês. Quando eu tiro, eu tenho aqui a frase inteira, a oração, certo? Independente do período. Período, geralmente separados por vírgulas e tudo mais, a gente pode entrar em se aprofundar um pouco nisso um pouco mais à frente, tá? Mas vamos estar aqui a frase, para simplificar. A frase, a gente pode separar, tá aqui a frase toda. E aqui a gente tem o sujeito e aqui o predicado. Quando você tem a frase toda e você retira o sujeito, tudo que sobra é predicado. E aí, dentro do predicado, você vai retirar certas nuances para descobrir qual é o tipo de predicativo do sujeito. O predicativo é como se fosse uma parte menorzinha do predicado. No caso do predicado nominal, essa parte menorzinha, o predicativo do sujeito, não, o predicativo nominal, ele vira do predicado para o predicativo, a diferença é que você exclui o verbo de ligação. Exemplo, Maria é muito bonita. Muito bonito, um adjetivo, um predicativo nominal, certo? Onde eu tenho o verbo de ligação é, Maria o sujeito. Quando eu tiro Maria, tiro o verbo de ligação e, fica o quê? O predicativo do sujeito, predicativo nominal, seria um muito bonita, nesse caso, dando a ideia de locução adjetiva, tá? Bom, dito isso,
o que acontece? Que a gente volta aqui para o exemplo. No entanto, essas palavras exerciam uma enorme influência sobre mim. Mais uma vez, retirei o sujeito. O que é que sobra? Tudo que sobra é predicado. Bom, e aí vocês vejam o seguinte. Se torna um predicado verbal quando o núcleo do predicado, ou seja, a palavra mais importante do predicado verbal, certo? São os verbos, quando são apresentados para a gente, os verbos transitivos, certo? Ou intransitivos, desde que não sejam verbos de ligação. Aqueles permanecer, andar e tudo mais. Basicamente, vocês vão diferenciar pelo contexto. Quando não for um verbo de ligação, ou seja, ligando a um nome, a uma locução adjetiva, a qualquer outro nome, na verdade, vocês vão poder identificar que esse verbo vai estar fazendo o papel principal, certo? Quando você, lembrando para vocês, o que é um verbo transitivo é aquele que permite você perguntar ao verbo uma série de perguntas, como a gente estudou no vídeo anterior. Por exemplo, quando eu digo vou comer, eu tenho a possibilidade, o verbo me permite fazer a pergunta comer o quê? Todos os verbos que apresentam essa possibilidade de fazer um questionamento, certo? De um questionamento para receber um complemento, são chamados de verbos transitivos. Por exemplo, vou comer o quê? Vou visitar a quem? Vou falar com quem? Então, todos esses são transitivos, porque eles dão a possibilidade de você fazer o questionamento ao complemento, certo? E se eles podem receber um complemento, são chamados de transitivos. Veja que é totalmente diferente de tipo, eu vivo. Eu vivo não dá, não abre espaço para você fazer o questionamento de eu vivo de quê? Nesse caso não. Viver intransitivo. Até faz sentido eu vivo de quê em alguns aspectos, mas o verbo viver é intransitivo. Correto, pessoal? Eu vivo, tu vives, ele vive. Pronto. Dito isso, vamos seguir adiante. E esse verbo transitivo, obviamente, como exprimindo a ação de um verbo, aliás, fazendo o papel de um verbo, exprimindo a ação do sujeito, certo? E lembrando o porquê desse ser transitivo, porque quem exerce o quê? Exerce com quê? Enfim, exercia algo. E aí, quando você tem esse complemento, esse verbo se torna transitivo. E note que exercia uma enorme influência sobre mim. Esse verbo é transitivo, não é um verbo de ligação, logo é um predicado verbal, certo? E aí, mais um pouquinho adiante, vocês vão ver a diferença entre o predicado verbal e o predicado verbal nominal. Não se aperreiem com isso por enquanto. Quando o predicado apresenta como núcleo um predicativo do sujeito que se liga ao sujeito por meio de um verbo de ligação, damos a ele o nome de predicado nominal. Foi aquele que a gente viu, certo? Ele estava especialmente pálido, abatido. E aí eu relembro a vocês. Quais são aqueles verbinhos de ligação mais conhecidos? Ser, estar, permanecer, andar. Veja aí, ó. Ele estava especialmente pálido. Veja aí que esse predicativo do sujeito ele dá um sentido de quê? Locução adjetiva, porque ele caracteriza o sujeito de alguma forma, certo? E aí, esse estava a gente chama de verbo de ligação. Quando acontece nesse caso, a gente tem um predicativo nominal. Bom, no terceiro caso, é quando o predicado apresenta dois núcleos. Esse caso já é um pouco mais complicado. Um verbo e um predicativo do sujeito. Damos a ele o nome predicado verbo nominal. Exemplo, o sujeito, ele, certo? Atirou feno por cima da grade, com raiva. Notem aí a separação por vírgula, indicando dois períodos, que a oração tem dois períodos. Quando você separa por vírgula, você separa em períodos. A vírgula, ela dá a sensação não, ela indica que um período se finalizou e o próximo se iniciará. Quando eu digo, ele atirou feno por cima da grade, veja que atirou o quê? Verbo transitivo. Então, isso já daria você a pensar que seria o quê? Um predicado verbal, porque o núcleo aqui, atirou, não é verbo de ligação. Então, a priori,
e a priori, para quem não sabe, como é que eu posso dizer? Primeiramente, né, de primeira ideia, digamos assim, seria predicado verbal, porque o núcleo seria esse verbo atirou, e atirou não é verbo, como não é um verbo de ligação, é um verbo transitivo, logo, isso aqui seria um predicado verbal. Porém, notem que o segundo período, certo? E aí é o que eu quis dizer a vocês, que o predicado ele olha a oração inteira, certo? O predicado, quando você retira o sujeito, que sobra predicado. Então, o que acontece? Todo o restante que é predicado, independente de ser um, dois, três, quatro períodos, é predicado quando você retira o sujeito. Apesar de ficar cada vez mais maçante quando você vai acrescentando períodos. Por isso que é questionável o uso de períodos demasiadamente longos na língua portuguesa, né? Fica algo meio que de difícil entendimento. Bom, dito isso, note que após a vírgula, ele indica uma característica do sujeito, com raiva. Na verdade, uma característica de como a ação foi realizada, tá? Com raiva. Também é um predicativo. E aí, note que, com raiva, como ele caracteriza o sujeito, ele dá uma ideia de quê? De adjetivo, que é a classe gramatical utilizada para caracterizar o sujeito, substantivo, nomes e etc. Bom, quando eu faço isso, certo? Quando eu tenho os dois presentes, tanto o verbo transitivo num período e aí sim, geralmente é separado por um período, tá, gente? Geralmente é separado por vírgula, para você ter esse entendimento. Em segundo você tem primeiramente você tem o verbo transitivo, e em segundo você tem a característica de como foi realizada a ação ou a característica do próprio sujeito, ou seja, indicando também um predicativo entre aspas nominal. Quando você tem a junção dos dois, um núcleo que caracteriza o núcleo nominal e o núcleo verbal, você chama de predicativo verbo nominal, certo? Não é muito complicado, não. Vocês vão perceber as diferenças conforme a gente for fazendo alguns exercícios, perfeito? Bom, dito isso, vamos lá para as tarefinhas. Antes da gente dar sequência, na verdade, eu queria dizer a vocês que provavelmente eu vou fazer uma atividade disso na segunda-feira, porque eu senti muita dificuldade. Então, primeiro a gente vai fazer. Então, se preparem psicologicamente. Lembre-se que tipo, eu odeio fazer vocês copiarem muito, mas é um assunto relativamente grande. Então, pode ser que a gente tenha que copiar bastante na próxima aula para para que vocês meio que possam fixar esse assunto, certo? E aí a gente faria a atividade sobre verbos transitivos, mais uma vez tem explicação, igual a gente já fez já durante as nossas aulas. Né? A gente já teve uma aula que foi só de gramática, a gente teria uma explicação sobre verbos transitivos no PDF, os exercícios, as explicações do que são predicados, os tipos de predicado e os exercícios. Certo, pessoal? Provavelmente é isso que vai acontecer. Se não acontecer, a gente vai dar continuação ao assunto do livro. Perfeito? Bom, dito isso, vamos agora para a primeira tarefinha. Leia as orações a seguir, extraídas do conto de Lev Tolstói. Identifique, lembrando para vocês, Lev Tolstói é aquela pequena fábula, né? Digamos assim, aquele trecho de fábula retirado onde o cavalo falava, certo? Nikolaevich Tolstói, O Diabo e Outras Histórias, certo? Está aqui na página 28 para quem quiser dar uma relida. Bom, dito isso, identifique o predicado em cada uma delas e, em seguida, classifique-os. Letra A, no entanto, essas palavras exerciam enorme influência sobre mim. Essa aí ficou fácil porque está igual ao exemplo do livro, certo? Então, suponho eu, vocês não terão dúvida para entender qual tipo de predicado será esse. A letra B, os homens não orientam suas vidas por atos. Aqui o negócio já começa a ficar um pouco mais complicado. Vejam, os homens, sujeito, certo? O que sobra é predicado. Eu vou trabalhar isso com vocês e aí o outro vocês classificam sozinhos. O sujeito é sobre quem se refere à ação, sobre quem a gente está falando. Nesse caso, os homens, certo?
Todo o que sobra é predicado. Não orientam os ouvidos por atos. Aí você vai olhar a parte mais importante. Tem algum adjetivo? Não. O que é que tem aí? Um verbo transitivo. Qual seria esse? Orientam. Orientam o quê? Olha a possibilidade da pergunta. Orientam o quê? Ou orientam a quem? Vejam a possibilidade de fazer essa pergunta. Então, é um verbo transitivo, certo? Bom, dito isso, sendo um verbo transitivo, a gente já pode classificar ele como um predicado verbal, dado que ele só tem um único núcleo. Bom, e letra C, e aquele que diz meu para o maior número de coisas é considerado o mais feliz. Bom, lembrando aí que nessa letra C, e aí vocês podem notar que nessa letra C aí é uma meio que exceção, não é exceção à regra, tá? Quanto a vocês que geralmente os períodos vão vir separados, e geralmente vão vir separados por vírgula, é verdade, a maioria vai ser separado por vírgula, mas nem sempre isso acontece. Eu vou acabar respondendo isso para vocês, porque é o primeiro contato de vocês com esse tipo de assunto, e aí fica um pouco mais complicado. Quando você tem essa letra C, por exemplo, e aquele que diz meu para o maior número de coisas, é considerado o mais feliz. Veja que a própria oração, ele dá o sentido que o período foi finalizado. Cabia aí sim um uso de uma vírgula. Por que não foi utilizado? Não sei por quê. Não sei dizer o porquê, mas cabia sim o uso de uma vírgula aí. Bom, veja que veja que a gente pode separar em dois períodos, tá? E aquele que diz meu para maior número de coisas, vírgula, é mais feliz. Não separou em vírgula, mas você claramente consegue ver a diferença de período. Aquele que diz meu para o maior número de coisas. Essa pausa para respirar geralmente é o final do período, tá, pessoal? Ela não é sempre que acontece, mas geralmente essa pausa que a gente faz para respirar durante o texto, ela coincide justamente com a pausa do período, tá? É uma mera coincidência, digamos assim, mas acontece com uma frequência bastante alta, tá? Tem até um ensino meio que antigo que é assim, não, você coloca vírgula quando você tem que respirar no texto. Não é verdade, tá? Mas, nos períodos, geralmente, eles coincidem com os nossos períodos de respiração, por mais estranho que seja, certo? Então, veja, e aquele que diz meu para o maior número de coisas é o mais feliz. Veja que tem uma pausa meio que inconsciente, certo? E aí você pode separar em dois pedacinhos, em dois períodos. Aquele que diz meu para o maior número de coisas, e aí diz, não é verbo de ligação, é o núcleo desse primeiro predicado, desse primeiro predicativo, perdão, e é um predicativo verbal. Enquanto que a gente pode separar, veja, aquele que diz meu para o maior número de coisas. Esse é o primeiro período. Então a gente pode separar que esse aí, ele tem um núcleo de um verbo transitivo. O núcleo dele é um verbo transitivo. Por quê? De quem diz o quê? Ou alguém. Enfim, é um verbo transitivo. Então, a gente já pode classificar esse como predicado verbal. Só que tem um resto. É considerado mais feliz. Lembrando aí que ser, estar, permanecer são verbos de ligação. O é um verbo de ligação. Considerado o mais feliz. É uma característica que eu estou agregando ao sujeito. Então, isso dá a ideia de quê? De um nome, de uma locução adjetiva. São mais palavras que estão dando a ideia única de um adjetivo, de uma caracterização do sujeito. Então, a gente chama de predicado nominal. Quando eu tenho os dois, vira o quê? Predicado, verbo, nominal. Perfeito, pessoal? Vamos agora dar sequência, que o tempo ruge. Segundo, ler o trecho a seguir também é extraído do conto de Tolstói. É por isso que, sem falar das outras vantagens que temos sobre eles, já podemos dizer sem vacilar que, na escada dos seres vivos, estamos acima das pessoas. A vida das pessoas, pelo menos daquelas com as quais convivi, traduz-se em palavras. A nossa em atos. Qual é o sujeito que se refere ao predicado estamos acima das pessoas? E aí, também, futuramente, eu tenho que trabalhar com vocês os tipos de sujeito. Esse tipo de sujeito, a gente chama de sujeito oculto, certo? Por que oculto, professor?
Porque ele está escondidinho. A gente consegue saber quem é, porque o verbo entrega. O verbo é cagueta. Ele entrega quem é o sujeito. Estamos. Se é estamos, aí você vai lá para a pronúncia, né? Para a conjugação do verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos. Opa! Estamos, quem é o pronome? Nós. Então o sujeito é nós, sujeito oculto. Estamos acima das pessoas. E aí fica qual é o sujeito das pessoas? O sujeito oculto, nós. Certo? Transcreva os predicados das duas orações destacadas nesse trecho e classifique-os. Aí vocês têm aí, estamos acima das pessoas, traduz-se em palavras. Certo? Vocês vão usar aquelas regrinhas lá, vocês vão procurar se tem verbo de ligação ou não, vão procurar se tem verbo transitivo ou não, e vão classificar dentre aqueles 3 tipos de predicados que a gente viu. Correto? Letra C. Que estratégia você usou para classificar esses predicados? Essa é a resposta de cunho pessoal. Certo? Vocês podem abranger da forma que vocês quiserem, porque eu espero que uma resposta, no mínimo, um tiquinho criativa, para a gente poder abranger um pouco mais durante a correção. Terceiro, no período, existem pessoas que chamam a terra de minha, mas nunca viram nem andaram por ela. O verbo andar exerce a função do verbo de ligação ou verbo intransitivo? Explique. Veja. O que acontece? Quando o verbo... Lembrando que eu disse a vocês que os verbos de ligações mais conhecidos são andar, permanecer, ser, estar e etc. O que acontece? Para ser um verbo de ligação, você tem que estar ligando umas características do sujeito, ou seja, a locução adjetiva, ou seja lá o que for a característica do sujeito, ao sujeito pelo verbo de ligação. E aí esse verbo se torna um verbo de ligação por conta disso, porque ele está ligando as características do sujeito ao sujeito. Certo? Bom, quando a gente fala nesse sentido, nunca... Olha, vejam. Existem pessoas que chamam a terra de minha, mas nunca viram nem andaram por ela. Esse andaram por ela, veja que não é. Olha, preste atenção na diferença. Ele andava vagarosamente. Esse andar, sim, é um de predicativo nominal. Por quê? Um verbo de ligação. Porque eu estou adjetivando, estou caracterizando o sujeito logo após ele. Então ele se torna um verbo de ligação. Nesse caso eu não tenho. E aí, quando você não tem essa caracterização logo em seguida, note que andaram. Por onde? Então, esses verbos que, entre aspas, necessitam de um complemento, a gente chama de, mais uma vez, transitivo. E nesse caso, eu meio que... Aliás, desculpa. Por onde, na verdade, não cabe não, questionamento não. Os questionamentos são o que, de que, com quem, a quem, e assim vai. Certo? Geralmente são só nesses... Geralmente são o que ou quem. E aí com preposição sem preposição. A quem, de quem, ou de que, a que. Certo? Geralmente são essas variações. Nesse caso, andar, na verdade, não é verbo transitivo, não. Enfim, ele trabalha como verbo intransitivo, não como verbo de ligação. Eu sei que eu estou dando muitas respostas, mas eu sei também que como é o nosso primeiro contato com esse assunto tão vasto, é necessário que vocês entendam mais ou menos como funcionam, para aí depois eu tirar as rodinhas pequenas da bicicleta de vocês, para vocês poderem treinar sem as rodinhas reservas. Sabe aquelas rodinhas pequenininhas que seguram a bicicleta? Pronto, bicicleta sem rodinha? Pronto. Exatamente. Eu estou dando meio que essas respostas, mas é de forma intencional, para que vocês possam aprender e assim poderem caminhar com as suas próprias perninhas futuramente, tá? Lembrando que, obviamente, a gente vai ter sim um exercício de fixação só voltado para isso, certo? Vamos agora para a página 34, certo? Aplicando conhecimentos. Eu creio... como não fizemos muitas atividades, certo? Como não fizemos muitas atividades, a nossa atividadezinha de casa vai ser bem interessante. Eu vou ter que passar essa atividadezinha para vocês. Vocês também não podem me julgar, né? Acho que fui o único professor da vida de vocês que chegou para vocês depois das férias e não mandou vocês fazerem um texto, uma produção textual sobre como foram as férias de vocês.
Aí vocês podem perguntar, e por que você está dizendo isso, professor? Porque a tarefa indicada vai ser uma produção textual? Não, é brincadeira. Quer dizer, não, a risada de mal é brincadeira, mas que vai ter a produção textual, vai. Enfim, vamos dar sequência e a gente fala disso um pouquinho depois. Vamos para a sessão de aplicando conhecimentos na página 34. Lê a tirinha do personagem Armandinho, criado pelo ilustrador Alexandre Beck. Eu gosto das tirinhas de Armandinho, eu acho bem engraçadas. Elas colocam você para pensar, no mínimo. Amar não é egoísmo nem posse, nem satisfazer a própria vontade. Amar é querer bem ao outro, é generosidade. Beck Alexandre, Armandinho, 14 de junho de 2017. Né? E aí vamos para o primeiro, considerando apenas as imagens, faça uma descrição das cenas apresentadas na tirinha. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão, entre aspas, tampar essas falas, né, essas descrições aí, e vão fazer uma pequena descrição do que está acontecendo utilizando só o texto não verbal. Professor, não lembra o que é o texto não verbal. São os elementos não utilizando só os elementos não verbais. Os elementos não verbais são uma imagem, uma tirinha e tal, etc., que não usam por si só a linguagem escrita, estritamente falando, certo? Ou seja, que não tem nada escrito, que no caso são os desenhos, certo? E aí vocês vão fazer essa pequena descrição no primeiro, segundo e terceiro quadrinho. No segundo, indique entre as alternativas a seguir o que traz um trecho do conto de Tolstói, que estabelece uma relação paradoxal, ou seja, contraditória com o texto dessa tirinha. Letra A, existem outras que chamam de meus outros seres humanos, mas nenhuma vez sequer botaram os olhos sobre eles, e toda a sua relação com essas pessoas consiste em lhes causar mal. Letra B, essa descoberta me deixou profundamente impressionado e levou-me a me tornar o malhado de ensimesmado e sério. Não, o malhado ensimesmado e sério que eu sou. Letra C, o homem diz, minha casa, mas nunca moro nela. Preocupa-se apenas em construí-la e mantê-la. Dessas três aí, eu acho que está bem na carinha qual se assemelha mais ao contexto apresentado na tirinha de Armandinho. Certo, pessoal? Então, terceiro, que tipo de predicado constitui a oração do primeiro quadrinho? Transcreva-o. Amar não é egoísmo, nem posse. Tá? Acho que está bem na cara, certo? Porque o que você tem aí é amar não é egoísmo, nem posse. Pode ser que vocês se confundam, porque aí a gente tem um verbo fazendo um papel de um sujeito, entre aspas, né? Digamos assim, um verbo fazendo um papel de sujeito, mas eu estou fazendo o quê? Eu estou caracterizando. Quando você tira o sujeito, mesmo ele sendo um verbo, amar, não é egoísmo nem posse. Vejam aí que eles estão ligados por um verbo de ligação, e o verbo de ligação é, e aí, como por serem caracterizados, veja, eu estou caracterizando o amar, a ação de amar. Quando eu faço essa caracterização e ligo por um verbo, esse verbo se chama verbo de ligação. Quem é o predicado, o tipo de predicativo que tem essa característica principal, de ser ligado por um verbo de ligação e uma caracterização do sujeito logo após. Está bem na cara também, certo? Bom, indo um pouquinho mais adiante, identifique e transcreva os predicativos do sujeito que se encontram nas orações do terceiro quadrinho, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar do terceiro quadrinho e vão retirar os predicativos do sujeito. Lembrando que o predicativo do sujeito é sempre o predicado removido o verbo de ligação, caso seja um predicado nominal. Caso seja um predicado verbal, você retira caso seja um predicado verbal, você traz tudo. Exatamente isso. Né? Mas quando é um predicativo nominal, você consegue retirar o verbo de ligação, o que sobra é o predicativo nominal puro, digamos assim. O predicado verbal não tem muito como você fazer isso, não. Porque o verbo vem na frente e tal, se você retira, não faz muito sentido, a frase fica meio solta. Bom, a gente meio que só consegue fazer isso com os predicativos nominais.
Bom, de qualquer forma, a gente finaliza essa aula por aqui. Eu creio que até a gente acabou se estendendo um bocadinho. Eu vou querer sim que vocês façam essa produção textual. Vou explicar para vocês como é que funciona, certo? Você vai criar um texto, um conto, na verdade, com base em uma das fotografias a seguir. Ou pode pesquisar outra bem sugestiva, na qual baseará a sua produção. O conto será lido em uma roda de leitura e 5 produções selecionadas pela turma serão publicadas em um blog da turma, site da escola ou ainda em outra mídia digital que possibilite essa publicação. Observe as imagens seguintes com atenção e anote que a fotografia escolhida por você pode sugerir. Em seguida, lê as orientações para a produção do conto. Aí vocês têm essas 4 imagens, certo? Jovem se ajuda para escalar montanha, mulher agricultura exerce seu trabalho de colheita, multidão carrega um cadeirante. Interação entre mulheres e jovem por meio da leitura de um livro. Certo? Bom. E aí você tem, na página 36, na página 36 você tem o planejamento, certo? Qual é o público leitor, etc. Orientações para a produção. Basicamente, isso tudo aqui, certo? Tanto esse planejamento, orientação à produção, avaliação e reescrita, são os passo a passo que vocês vão ter que fazer, vão ler, para fazer essa tarefinha de casa. Veja que como a gente fez poucas atividades hoje, e basicamente eu respondi quase todas para vocês, eu vou estar exigindo essa produção textual. Pelo amor do Santo Pai, vejam. O que acontece? Eu vou conversar com o coordenador Jonas, e aí o que acontece? Ele dando o aval, eu posso selecionar, se vocês também permitirem, a gente pode selecionar algumas produções textuais e aí está publicando no Instagram da escola, é até interessante. Quando vocês estiverem fazendo isso, lembre-se de pesquisar bem, certo? Eu não quero que vocês me entreguem hoje a produção textual, pelo amor de Santo Pai. Façam com calma, um conto. Professor, quantos dias? Não importa. O importante é ter conteúdo. E geralmente um conteúdo bom você trabalha em torno de 20 a 30 linhas para uma produção concisa. Geralmente trabalhada em 3 parágrafos, se fosse no caso do Enem, né? 3, 4 parágrafos, mais um ponto em aberto, você coloca quantos parágrafos quiser, certo? Mas lembre bem de procurar, relembrar as características do conto, tem aí os vídeos no canal, vocês conseguem reescrever e fazer isso de forma concisa, digamos assim. E aí, quando estiverem transcrevendo, façam rascunhos, peguem um dicionário, leiam, releiam. Poxa, não sei se fazer é com S ou com Z. Olhe no dicionário. Ah, não, é com Z, beleza. Vou lá, fazer. Pronto, esse tipo de coisa. Tentem usar a linguagem um pouco mais formal, a linguagem mais formal possível, e tentem usar bastante, usufruir bastante da criatividade de vocês, que eu sei que vocês vão, eu confio no potencial de vocês, vocês vão se dar muito bem, certo? Bom, dito isso, vamos para a última transição e a gente pode finalizar a nossa aulinha de hoje, certo, pessoal? Bom, pessoal, vocês já estão vendo aí na telinha maior. Vamos agora para a sessão de agradecimentos, encerramentos e conclusão. E eu queria só transpassar para vocês o que a gente aprendeu nessa aula. A gente aprendeu, na verdade, a gente aprendeu, a gente relembrou o que são verbos transitivos e intransitivos, o uso deles. Por que a gente aprendeu verbo transitivo e intransitivo? Para poder entender o núcleo verbal, certo? E quando a gente tem um núcleo verbal desse tipo, a gente tem um predicativo verbal, certo? Então, a ideia da gente ter aprendido verbos transitivos e intransitivos foi para a gente poder dar sequência ao assunto e aprender os tipos de predicado, que no caso são 3, a gente viu na aula também, nós tínhamos já visto e trabalhado o predicativo nominal, foi a vez de trabalharmos o predicativo verbal e o predicativo verbal nominal, cada um com suas características únicas, digamos assim, certo? Bom, dito isso, a gente aprendeu também, né? A gente colocou esses conhecimentos em prática, de certa forma, e agora no finalzinho eu pedi para vocês fazerem a produção textual. Lembrando que todas as explicações, certo? Todas as dúvidas e etc., eu vou estar presente
não no momento, eu creio que vocês não vão fazer isso no momento da aula. Eu não aconselho vocês fazerem hoje. Assim, aconselho vocês que quiserem começar a trabalhar nessa hoje, comecem, certo? No texto. Mas aí eu aconselho que vocês me entreguem lá na próxima semana, na segunda-feira, com calma. Se não na segunda, na própria quinta novamente. Enfim, como é uma produção textual e que vai ser publicada, provavelmente vai ser publicada no Instagram, quando eu falar com o professor Jonas, eu acho que ele aceita a ideia. É interessante a gente tomar um pouco mais de cuidado e eu espero que vocês tenham esse senso crítico, né? De importância, e não só de importância, de esmero sobre estar mostrando, disponibilizando algo que é de vocês na mídia social. Então, é importante que saia algo bem polido, bem feito, exatamente. Certo? Inclusive, eu acho que se eu pedir para ele escolher os textos comigo, ele não vai se negar, não. Nisso aí ele é bem solícito, não posso reclamar de nada. Bom, dito isso, estão aqui na página 36 e 37 todas as informações, certo? Até os ampliando os horizontes, antes de ampliando os horizontes, na verdade, vocês têm aí as indicações de como fazer os contos, certo? Bom, tá tudo aqui, então acho que vocês não vão ter muito grandes problemas. Eu vou estar presente para tirar dúvidas de vocês sobre o texto, dar opiniões. Professor, quero fazer sobre isso, o que é que o senhor acha, tal, não sei o que, temas. Estarei disponível para tirar atenção a todas as dúvidas de vocês. Certo? Dito isso, essa foi a nossa aulinha de português de hoje. Espero que todos tenham gostado. Quaisquer dúvidas em relação à gramática, predicativo nominal, predicativo verbal nominal, verbo intransitivo, transitivo direto, indireto, direto, indireto, eu posso tirar com vocês no nosso grupinho secundário no WhatsApp. Certo, pessoal? Esperarei vocês lá com todo o esmero do mundo. Certo? Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Espero grandes redações de vocês, tá? Fiquem, fiquem, fiquem espertos em relação a ela, tá? Eu realmente estou colocando minhas fichas no potencial de vocês. Confio bastante que vocês vão me surpreender de uma forma bem positiva, certo? Então, vamos lá, bons estudos. Até a próxima.